Ao nome de Jesus, bora pra cima tacar fogo na seara dos filisteus. Não pode parar, vamos incendiar com tudo, vamos queimar na presença de Deus. Nível de número 107, hoje, agora, neste momento, dia de frase, momento de reflexão. Bora pra cima tacar fogo na seara dos filisteus. Enquanto tu se ajeita aí na cadeira, no banco, no sofá, no caminhão, no carro, onde tu estiveres, eu vou estar apresentando este livro aqui, tá bom? Spurgeon, sobre a vida cristã, vivificado em Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Quase esqueci. Você que deseja crescer, se desenvolver na presença de Jesus, não se esqueça de me comunicar, tá? Irmão Cleberson, como assim se desenvolver? Você que deseja ler a Bíblia toda, aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, mensagens bíblicas para aumentar o seu entendimento na Bíblia, tá? E aprender a pregar. Pelo menos essas 5 coisas essenciais aí na vida do cristão. Você que quer crescer dessa maneira muito simples, objetiva, me comunique, tá? Tem mais de 50 pessoas em um grupo de WhatsApp crescendo diariamente. Irmão Cleber, o que eu tenho que fazer? É pessoal? É online? É online. Você apenas vai utilizar o tempo que você tem, tá? Principalmente você que deseja crescer e se desenvolver, você vai utilizar o tempo que você tem para poder se desenvolver na presença de Deus. Amém? Bora para cima. Vou estar apresentando este livro aqui para tu, para você. Bora lá. Sabedoria do passado para a vida no presente. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tornou-se célebre em virtude de sua pregação poderosa, mente talentosa e personalidade cativante. Por quase 4 décadas, na famosa capela da New Park Street e no Tabernáculo Metropolitano, em Londres, Spurgeon pregou e escreveu palavras que continuam falando com o povo de Deus nos dias de hoje. Esta introdução à vida e ao pensamento de Spurgeon, organizada em torno dos principais pontos doutrinários que sustentavam seu ministério: a centralidade de Cristo, a importância do novo nascimento, a habitação interior do Espírito e a necessidade da Bíblia. Desafiará os leitores a viver para a glória de Deus. Irmão Cleberson, quanto que está? R$80. Você dá esse livro? Com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo passagem de ida e volta. Passagem para mim estar na sua igreja e voltar para minha casa. Amém? Bora pra cima tacar fogo. Produção. Eita. É forte demais, Brasil. Essa vinheta, não tem vinheta mais poderosa que essa. É forte. Bora pra cima tacar fogo na seara dos filisteus. Vamos lá. A frase de hoje é essa daqui, ó. Deus não deu o poder de saber nossos últimos dias para que o nosso potencial seja trabalhado ao máximo, como se não tivéssemos mais dias para viver. Vou repetir. Deus não deu o poder, ou não nos deu o poder de saber nossos últimos dias para que o nosso potencial seja trabalhado ao máximo, como se não tivéssemos mais dias para viver. Amém? Bora lá. Hoje, nenhum ser humano, ele sabe o dia que vai morrer, a não ser que Deus queira revelar para esse ser humano.
mas não é do espírito do ser humano, da alma do ser humano, do intelectual do ser humano, da vida humana saber quando vai morrer. Isso todos podem concordar, né? E a gente percebe que dentro desse pensamento, quando a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, o que a gente deveria estar fazendo nesse momento que nos resta, nesse momento aí que nos falta? Nós deveríamos estar sendo o que Deus quer que sejamos. Nós deveríamos ser pessoas melhores, ser pessoas mais desenvolvidas, né? Crescer um pouquinho mais. Só que é interessante que dentro desse pensamento, o ser humano ele não sabe o seu último dia, a sua última hora. E mesmo assim, ele continua perdendo tempo. Mesmo assim, ele continua se relacionando com coisas banais, com coisas triviais, como se fosse viver aqui nessa terra para sempre, como se fosse viver aqui nessa terra todos os dias de forma eterna. Só que nós sabemos que nós somos passageiros. Eu percebo que muitos seres humanos acabam procrastinando muitas coisas, principalmente o fator principal da sua vida, o seu próprio crescimento, o seu próprio desenvolvimento. Acabam sempre deixando para o outro dia, acabam sempre deixando para o amanhã. E às vezes coisas que não são importantes na sua vida, não são importantes no seu dia a dia, acabam sendo feitas no dia, com detalhe, não só naquele dia, como vários dias seguidos. A gente deve aprender que por mais que Deus ele nos deu um limite, ele nos deu uma tarefa ou um trabalho de sempre alcançar limites maiores. Irmão Clebson, eu não entendi essa sua fala. Como Deus nos deu um limite, mas ao mesmo tempo ele pede para que a gente alcance limites maiores. Eu vou tentar te explicar. Principalmente para você que faz academia, você vai me entender. Você se lembra no dia que você entrou na academia? Que você começou a fazer exercícios físicos? Supino, agachamento, bíceps, tríceps. Você pode perceber que você, depois de um tempo, você já está pegando um peso muito maior do que aquele quando você iniciou. O que aconteceu com você? Você entrou com um limite e você continuou trabalhando, e esse limite, por mais que você não se tornou um ser ilimitado, mas esse limite cresceu. Se você é do tipo de pessoa que pegava 5 quilos no bíceps, depois de um tempo você vai ver que você vai estar pegando 10, 15, 20. Se você era do tipo de pessoa que quando entrou na academia estava male pegando a barra, que só a barra, dependendo da academia, tem 20 quilos, né? Você male estava pegando a barra, só que agora você já está pegando 40 com a barra, 20 de cada lado, mais a barra, 60 quilos ao todo. Você percebeu que por mais que você é um ser humano, por mais que você seja um ser humano limitado, o seu limite, ele cresce. Deus, ele nos deu esse trabalho. Por mais que a gente não seja como ele, limitado, ele nos deu um trabalho de alcançar novos limites no nosso potencial. E esse tipo de trabalho só é alcançado só é alcançado justamente pelo ser humano que ele coloca a mão na sua consciência e vê que o tempo dele é muito curto, vê que os dias dele são muito curtos, vê que os anos dele são muito curtos. É o ser humano que coloca a mão na sua consciência e para de procrastinar o tempo valioso que Deus deu, o tempo precioso que Deus deu.
Ele para de se relacionar com coisas triviais, coisas banais e passa a aplicar mais o seu tempo naquilo que faz ele crescer. Eu não estou falando que você tem que ser um ser humano habitolado, que você só tem que se relacionar com coisas que te faz crescer, te desenvolvam, te deixam mais inteligente, te deixam... Não, não. Eu não estou falando que você não pode se divertir. Eu estou falando que você é o principal responsável para colocar equilíbrio na sua vida. O seu principal motivo de vida tem que ser alcançar limites maiores e depois descansar um pouco para depois voltar para as suas atividades. Se distrair um pouco para depois voltar para as suas atividades. Brincar um pouco para depois voltar para as suas atividades. Ninguém pode colocar um equilíbrio na sua vida. Essa é uma responsabilidade sua. É sua responsabilidade. Parar de procrastinar o tempo que é muito valioso, o seu tempo de vida, ele é muito valioso, tá? E você não sabe quando vai acabar. É por isso que você tem que alcançar limites maiores. Parando, se você já parar de procrastinar, parar de se relacionar com coisas triviais, só aí já é um grande desenvolvimento. O próximo passo agora é você buscar algo para fazer, principalmente aquilo que está relacionado ao seu propósito de vida. Eu já falei nesse canal, mas falo mais uma vez. Irmão Cleberson, como saber o meu propósito de vida? O seu propósito de vida, ele é justamente aquilo que faz você ser tendencioso a algo. Você já acaba percebendo, um exemplo, que se você foi chamado, eu vou citar só alguns, tá? Mas tem vários. Se você foi chamado para pregar, você vai perceber que você gosta de falar bastante, que você gosta de ler bastante, você gosta de se aperfeiçoar nessa área, porque todo pregador ele tem conteúdo, ele se desenvolve. Pregador é o tipo de ser humano que nunca se forma, ele está sempre se aperfeiçoando. Se você tem um chamado para cantar, você vai ver que você tem a tendência de sempre quando você está sozinha ou sozinho, você tem a tendência de soltar aquele vozeirão, entende? O seu propósito ele está sempre relacionado com um desejo intenso que tem dentro de você. E isso pode ser aplicado para futebol, vôlei, qualquer esporte, qualquer chamado, tá bom? Qualquer vocação. Normalmente, uma das primeiras coisas que é o fator principal aí do nosso propósito, é o nosso desejo intenso. É justamente aquilo que temos como desejo intenso dentro de nós. Vocês podem perceber que esse canal, ele é feito mais ou menos de 3 vertentes: louvor, frase e mensagem bíblica. Por quê? Essas são 3 tendências que eu tenho dentro de mim, que eu preciso colocar para fora. Eu preciso edificar as pessoas com isso que Deus me deu. Deu para entender? Então esse é o principal fator. Desejo, tendência para fazer algo. Segundo principal fator, normalmente Deus, ele também sempre usa alguém para te avisar. Ele sempre vai levantar alguém para dizer: meu filho, minha filha, te chamei nisso, te chamei naquilo, ou te chamei para pregar, se aperfeiçoe na palavra, come Bíblia, te chamei para cantar, vai ensaiar louvor, te chamei para ensinar, vai estudar, entende? Deus sempre usa alguém para nos dizer qual é o nosso propósito. Ele não nos deixa perdido, tá bom? Então, o principal fator, desejo, tendência para algo. Segundo principal fator, Deus sempre usa alguém. Depois que você descobrir o seu propósito, sempre busque alcançar limites maiores. Sempre busque alcançar níveis maiores. Porque se tem uma coisa que a Bíblia ela deixa muito bem claro, é para a gente andar de fé em fé, de glória em glória. Deus não quer te ver estagnado. Eu sei que você não sabe qual é o dia, o seu último dia, sua última hora, seu último minuto. E é exatamente nesse pensamento que é para você trabalhar. Se eu não sei, eu tenho que usar todo o tempo que eu tenho para ser o que Deus quer que eu seja. Olha a frase de hoje. Reflita na frase de hoje. Deus não deu o poder de saber nossos últimos dias. Mas para quê?
para que o nosso potencial seja trabalhado ao máximo, como se não tivéssemos mais dias para viver. Então, trabalhe o seu potencial, aprenda a investir em você, aprenda a fazer você crescer. Porque se você não sabe investir em si mesmo, como é que você vai ser um bom investidor na vida dos outros? A nossa vida, ela é baseada não em nós, mas no próximo. Mas quando se trata de desenvolvimento e crescimento, para a gente ajudar um próximo com qualidade, a gente precisa se ajudar primeiro com qualidade. Então aprenda a investir em você, aprenda a fazer você crescer, você se desenvolver. Trabalhe o seu potencial ao máximo. Deixe o seu legado na história. Deixe uma história bonita para quando o seu último dia chegar, as pessoas tenham orgulho, felicidade do ser humano que deixou na memória delas. Você tendo ou deixando um bom legado. Deu para entender? Então essa é a frase de hoje. Deus não deu o poder de saber nossos últimos dias para que o nosso potencial seja trabalhado ao máximo, como se não tivéssemos mais dias para viver. Então você não sabe o seu último dia. E é exatamente porque você não sabe, use todo o tempo que você tem para aumentar o seu potencial, para crescer e para se desenvolver. Amém? Bora pra cima, seja a fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso aqui é muito importante para você que quer alcançar limites maiores, tá bom? Sorriso de crente. E Deus abençoe!